A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa aula, mais uma aula sobre o Espírito Santo. E eu quero te convidar a refletir conosco, a estudar. Isso é muito importante para a vida de todo cristão. Saber quem é o Espírito Santo e a sua obra, né? E o tema da nossa aula de hoje é princípios e objetivos dos dons. O nosso texto básico vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. E nós vamos ler ele todo hoje, que diz assim: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, né? Bom, é um texto bem conhecido, se não me engano, o capítulo do amor. E você vai me perguntar, mas a gente não vamos falar sobre dons? O que tem a ver o capítulo do amor com os dons? Primeira coisa que nós temos que entender, é uma carta escrita por Paulo para um povo, uma comunidade cristã que se encontrava na cidade de Corinto, que era uma cidade muito importante na época do Novo Testamento. E Paulo, se não me engano, morou nessa cidade por volta de um período de 1 ano e meio. Nesse período, as vidas que iam se convertendo, né, iam se juntando, se tornaram uma comunidade cristã, uma igreja. E era uma igreja que tinha dons, né, que tinha doutrina, mas lhe faltava algo. Faltava o amor. E é isso que Paulo vai tratar. Só que aí nós vamos para a primeira questão. O que tem a ver o amor com os dons? Esse texto, o contexto desse texto é o capítulo 12 e o capítulo 14. E o capítulo 12 e 14 vão falar sobre dons. Paulo está exortando o povo, a igreja de Corinto, sobre os dons. Então, eu não posso separar os dons da palavra amor, do ensinamento sobre amor. Elas andam juntas. Entendido isso, nós vamos para o primeiro ponto, para que a gente possa entender o que Paulo vai nos ensinar nesse texto. Qual é a diferença entre dons e talentos? Como diferenciamos o que é talento, o que é dom? Biblicamente, a gente diferencia dons e talentos, primeiro, pela sua origem, e segundo, pelo seu objetivo final, né? Dons. No grego, essa palavra é chamada carisma, a gente usa carisma. Carisma para a gente, como nós conhecemos, é uma pessoa empática, uma pessoa
que é atrativa, né? Que é fácil, que chama atenção, que às vezes é muito eloquente. Só que carisma, biblicamente, ele tem um significado diferente. Ele quer dizer dom da graça, né? Que é propriamente o dom que vem de Deus. E o que é o talento? Talento é uma habilidade com a qual para todas as pessoas, ele pode nascer com habilidade ou ele pode desenvolver a partir com o decorrer do tempo, né? Provém de Deus e está dentro da área da graça comum, que é para todos. Qual é a origem do talento e do dom? Vamos lá. O talento ele é dado por Deus e ele é comum a todos, né? Faz parte para todos. Tem gente que já nasce com talento. Tem gente que, pela disciplina, pela perseverança, consegue, né, alcançar alguma habilidade. Já o dom ele vem a partir do momento em que há a conversão, e ela é dada pelo Espírito Santo. Entenderam a origem? A origem do talento, você pode nascer ou adquirir com a disciplina, com a persistência. O dom, ele é dado após a conversão, através do Espírito Santo. E qual é o propósito do talento e do dom? O propósito do talento, ele é em benefício da humanidade. E ele serve tanto para o sustento próprio, como para um benefício que Deus deixou para a humanidade, né? Em prol do crescimento da sociedade. Tanto é que nós vemos tantas pessoas habilidosas, tanto da forma de trabalho, como musicamente, do teatro. Isso são todas habilidades. E elas também vêm com um propósito: glorificar a Deus. O talento ele tem um propósito: glorificar a Deus. Os dons, qual é o propósito do dom? O dom ele é bem mais estreito. O dom ele é para edificação da igreja e está a serviço do reino. Então são dois propósitos bem diferentes. E como ele se desenvolve? O talento ele se desenvolve, como eu falei, com a disciplina. Né? Às vezes a pessoa nunca fez nada e conforme vai trabalhando, vai passando, faz uma aula e consegue fazer aquele trabalho. Já o dom, ele vem especialmente através do andar no Espírito Santo. E uma coisa que eu quero deixar aqui, um detalhe: o talento, ele não requer santidade. Já o dom, ele vem através de uma vida em santidade. Ele é desenvolvido através do Espírito Santo. Entendemos o que é dom e talento, certo? Tanto um quanto o outro vem de Deus e vem para glorificar a Deus. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 10 ao 11, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, todas as coisas vêm de Deus e servem para o propósito para glorificar a Deus, certo? Entendemos o que é dom e talento. Muitas vezes as pessoas gostam de supervalorizar os dons. E hoje nós vamos entender o que é realmente o valor biblicamente, né? E Paulo, ele está aqui tratando, na sua carta, uma doutrina para aquela igreja de Corinto. O que estava acontecendo? Eles tinham o dom, tinham uma doutrina, mas havia divisão na igreja de Corinto. Porque quando não tem o amor, acontece o quê? Contendas, exibições de egoísmo
e o orgulho contamina a igreja. E isso é muito interessante como Paulo encaixa as duas coisas, os dons e o amor. A primeira coisa que nós aprendemos é a interdependência dos membros da igreja. O que é interdependência? É a relação de dependência mútua. Ninguém é autossuficiente. E Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos uns dos outros. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, que vai dizer assim: assim como cada um de nós tem corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que interessante essa analogia, essa comparação que Paulo faz. Ele faz uma comparação dos dons com o corpo. Nós temos um corpo com vários membros e cada um tem a sua função. E cada um precisa da sua função e da função do outro. E o que Paulo está falando para essa igreja, que todos são membros de um corpo só. E cada um tem a sua função e o corpo precisa de cada uma dessas funções. Porque quando há divisão, quando há o orgulho, quando há o egoísmo dentro da igreja, a falta de amor, a primeira coisa que faz é a gente dispensar a função dos membros. E Paulo está advertindo que por mais que exista a ideia de que existe um dom melhor do que o outro, o que Paulo está falando é que no corpo não funciona assim. Porque o dedo, eu preciso da minha função do dedo, apesar dele ser tão pequeno, mas eu preciso dessa função. Quando você perde um dedo, quando você vai pegar alguma coisa, você não tem a mesma força, você não tem a mesma habilidade, como se tivesse uma mão completa. Então, o que Paulo está ensinando é que nós não podemos desmerecer achando que o dom é supremo. A função de cada membro ela é importante e os dons são importantes. Né? Embora há diferença em funções, mas elas são totalmente necessárias. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vai dizer assim, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nós temos várias funções que formam um corpo só, né? E Paulo faz essa mesma comparação aqui. E é tão interessante para que o corpo funcione de uma forma total, para que seja harmonioso, eu preciso de todas as funções. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha o que Paulo vai dizer. Então, a variedade dos dons e a diversidade dos ministérios, em amor é o que produz o crescimento, o amadurecimento e o evangelismo da igreja. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que interessante o que Pedro vai dizer. Pedro faz uma comparação interessante sobre o serviço, ser despenseiro, administrar aquilo que o Senhor nos deu. Quem doa os dons é Deus. E ele exorta
para que possamos servir uns aos outros de conformidade com a graça recebida. Conforme eu recebi, eu tenho que ofertar. Todos temos graça para dar e temos que e precisamos, né? Nem temos e precisamos receber da mesma graça. Entenderam essa parte da dependência mútua que Paulo fala? Onde eu preciso do meu irmão, onde a função dele acrescenta na minha e a minha acrescenta na dele, e nós formamos um corpo só, que é o corpo de Cristo. E qual é o objetivo? A glória de Deus, edificação da igreja, servir ao reino. Agora nós vamos entrar na parte sobre o amor, que foi o capítulo que nós lemos. Paulo está falando sobre o amor. O que a gente entende por amor? Lá fora, o amor está ligado ao quê? À paixão, ao desejo, ao oportunismo. O que mais? Temporal, o amor é temporal. Então, biblicamente, o amor é totalmente diferente do que está proposto lá fora, né? O que é o amor? Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10, nós vamos ler. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que interessante o que Paulo está falando aqui em Romanos. Primeira coisa, o amor é totalmente diferente do que o mundo está falando. O que é o amor fraternal? O que é fraternal? Fraternal está ligado a irmãos. Como é que funciona, irmãos? A gente discorda, mas daqui a pouco a gente se reconcilia. Briga, mas daqui a pouco a gente se reconcilia. Então, o amor fraternal, ele pode haver discordância, mas ele tem a reconciliação. Esse é o amor fraternal. Então, primeira coisa, o amor ele tem que ser mútuo. E lembrando que o amor, ele não é sentimento, ele é decisão, ele é obediência, é ação. Por isso que a Bíblia ensina para a gente amar os inimigos. Como é que a gente ama os inimigos? Eu senti hoje de amar aquela mulher que pisou no meu calo. Você não vai sentir. Mas você vai decidir amar aquela pessoa. E é diferente. E é isso que é bíblico. O que é o amor? É fraternal, onde há amor de irmãos, onde apesar de a gente discordar ou a gente falhar, há a reconciliação. Terceira coisa, o amor ele é sincero, sem hipocrisia. Se não tiver amor, é só um teatro. Não passa de uma capa. E é isso que Paulo está falando. Que toda essa igreja, com todos esses dons, e toda a sua doutrina, que eram muito bem vistas, porque eles tinham os dons excepcionais de profetizar, enfim. Mas isso era nada se não tivesse o amor. Era só um teatro. Lembrando que o exercício dos dons, ele só é legítimo se tiver amor. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós colocamos os dons em primeiro lugar. Existe uma ideologia lá fora, onde a pessoa que profetiza, que fala, que sapateia, eu não sou contra, somos cristãos e cremos em profecias, cremos na palavra de Deus. Mas sem amor, sem vida com Deus, isso não é nada. E lá no final do texto que nós lemos, vai dizer que as profecias passam, que o conhecimento passa, mas o amor não. Os dons, eles são para esse tempo. Deus deixou para essa época.
Agora, o amor não. O amor é agora e para a glória. E esse sim permanece. Amém? Vamos continuar. Pedro deixa claro que o amor está acima de tudo. Vamos ler lá, Pedro, vamos voltar lá em Pedro, capítulo 4, vamos para o verso 8, que diz assim: sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sobretudo, acima de tudo. Ou seja, o amor é indispensável. O amor vem primeiro. Então, Pedro, ele já pressupõe que o amor já existe na vida de todos os cristãos. Pedro não está falando que vocês têm que aprender a amar. Não, Pedro está falando, vocês já têm o amor. E ordena que esse amor seja intenso, perseverante e não fugaz. O que é fugaz? Que ele não seja passageiro, que ele não seja temporal. Então, é um amor intenso, perseverante e não fugaz. E, se vocês quiserem depois ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, e Oséias, capítulo 6, versículo 4. Anotem aí, depois vocês deem uma olhadinha. E esse amor cobre multidões de pecados. Olha que interessante o que Pedro está falando. Tem uma frase que eu gosto muito, que se eu não perdoo quem eu estou vendo, como é que Deus vai me perdoar? Então, se eu não amo o meu irmão, como é que eu vou pedir, né? Deus, vou querer o amor de Deus. É muita hipocrisia da nossa parte. Deus estabeleceu o que é os dons e devem ser exercidos com o ingrediente indispensável, amor. Então, os dons, eles andam junto. Não tem como eu exercer os dons que Deus me deu sem amor. Amém? Vamos para o último tópico dessa lição, que é a expressão da soberania de Deus. Nós entendemos que Deus que nos concede o dom, né? E que ele tem uma finalidade definida por Deus. Logo, nós entendemos que Deus é soberano e os dons que há em nós expressam a soberania de Deus, porque ele doa e ele dá a finalidade de cada dom. Então lá, Deus determina e distribui os dons. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 6. Vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Eu vou ler até o 6. Então, é Deus que dá a finalidade e é Deus que distribui da forma que Ele quer. E é Deus que estabelece as funções da igreja. Deus, Ele estabelece a igreja e estabelece as suas funções. Lá no versículo 11 de Coríntios, capítulo 13, vai dizer que o Espírito Santo distribui da forma que Ele quer. E Deus estabelece o lugar de serviço na igreja. Deus, Ele é perfeito. Então, o que Ele faz, o que Ele doa, também é perfeito. Né?
Se há algum problema, algum defeito, imperfeição, está em nós, né? Deus, ele é perfeito. Então, quem organiza a igreja, quem determina, quem doa, quem distribui essas funções é Deus. Nós estamos falando da soberania de Deus. Então, Deus determina, Deus distribui, Deus estabelece as funções. E é Deus, Filho, quem edifica a igreja. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 12. Cristo concedeu os dons aos homens. Todos os dons são necessários à igreja para a edificação dos seus membros e o desempenho do serviço. Os dons não são para mim, não são para os meus propósitos, não são para o que eu acho que tem que ser. Os dons estão a serviço da igreja, estão a serviço do reino. E quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Deus apropria o dom de acordo com seus propósitos. Eu posso, uma pergunta, eu posso falar assim, ó, esse dom aqui é meu, eu elegi ele para mim. Posso? Não. Porque quem elege, quem dá e quem dá a função é Deus. E eu posso administrar. Deus me deu esse dom aqui, eu posso administrar da forma que eu acho que tem que ser? Não. Deus, ele dá, e ele dá a forma como você tem que administrar o seu dom. E é o que Paulo está falando aqui, ensinando. Que não basta só buscar o dom, que é preciso exercer a minha função em amor, saber qual é o objetivo desse dom e aonde é que eu tenho que servir. E para que é esse dom? Não é para prosperidade, como muitos usam, né? Que é o que a gente temos visto muito hoje. O uso de dons para chamar atenção, onde as pessoas buscam benefícios, mas não querem o dono da obra, não querem o autor e consumador da fé. E isso está errado, porque os dons não são para o meu bem e nem para administrar do meu modo, são para o reino e vêm de Deus. Então, para a gente concluir, o exercício dos dons espirituais deve se levar em conta os 3 princípios que nós aprendemos hoje. Primeiro, interdependência dos membros, que é a dependência mútua. Eu dependo de cada um dos meus irmãos, independente de qual seja o dom do meu irmão, ministério, nós dependemos uns dos outros. Segundo, o amor fraternal. O amor que está proposto para o crente é diferente do amor que está no mundo. O amor tudo suporta. O amor é paciente, benevolente. O amor é o quê? Fraternal. Apesar das divergências, apesar das falhas, nós nos perdoamos. E andamos no mesmo propósito. Vou lembrar um detalhezinho. A Bíblia fala não só de união, mas ela fala sobre unidade. O que é unidade? Unidade é diferente de união. Unidade é quando eu e minha irmã somos diferentes de cultura, de opiniões, mas estamos caminhando no mesmo objetivo. Temos o mesmo propósito. Isso é unidade. E isso tem que existir no nosso meio. Nós somos cristãos e precisamos ser independentes uns dos outros e termos esse amor diferente, bíblico, genuíno, cristocêntrico. Terceiro e último, que é saber que vem da soberania de Deus, que Deus é soberano. É Ele que dá a forma de você administrar os dons, e é Ele que sustenta a igreja, é Ele que sustenta esse corpo. Nós somos membros, somos mordomos, né? Somos despenseiros, nada mais que isso. Então, nós aprendemos esses 3 objetivos: interdependência, amor fraternal e soberania de Deus. Sem isso, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu ter conhecimento, sem nada disso. E todos eles são para o serviço de Deus, visando a sua glória, e somente isso. Que Deus abençoe vocês. Olhem os textos novamente
e que Deus abençoe, que nós possamos ser realmente conforme a palavra está nos ensinando. Amém? Que Deus abençoe. Amém.